Olá! Hoje a nossa conversa vai ser sobre algo fascinante. A gente vai olhar para um exame de sangue e enxergar muito além dos resultados básicos. A ideia é descobrir a história que as nossas células sanguíneas estão tentando contar. Vamos juntos decodificar o que os números de um eletrograma realmente querem dizer. Essa frase é forte, né? Parece que vai contra uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade. Mas olha, é justamente esse o nosso ponto de partida. É daqui que nasce um entendimento muito mais profundo e preciso, aquele que, na prática, separa um profissional iniciante de um especialista que tem total confiança no seu trabalho. O grande problema é que, muitas vezes, o ensino mais tradicional nos dá uma visão um pouco superficial. Sabe, focar só na hemoglobina é como ler a capa de um livro e achar que já conhece a história toda. E isso, claro, pode levar a interpretações erradas e gerar uma baita insegurança na hora de liberar um laudo. Mas e se existisse um jeito de ler esse livro por inteiro? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos aprender a interpretar o que eu gosto de chamar de matemática oculta da medula óssea. É um conhecimento que transforma, que traz aquela segurança que todo mundo busca para liberar um laudo de olhos fechados. E a chave para tudo isso está nos índices hematimétricos. Mas calma, não como meros números impressos num papel. A gente precisa começar a enxergar esses índices como pistas, sabe? Como se fossem peças de um quebra-cabeça que conta a história fisiológica que está acontecendo ali, dentro do paciente. Vamos começar pelo famoso VCM, o volume corpuscular médio. Muita gente olha para ele e pensa, é o tamanho da célula. Simples. Mas tem muito mais coisa aí. Tem um segredo escondido nesse número. E a revelação é essa aqui. O VCM é, na verdade, um registro. Uma espécie de diário sobre as divisões celulares, sobre as mitoses que aconteceram lá atrás na medula óssea. Ele não diz só o tamanho da célula agora, ele conta a história de como essa célula foi fabricada. Então, quando a gente se depara com uma microcitose, ou seja, um VCM baixo, não dá para pensar só, a célula está pequena. A gente tem que dar um passo além e perguntar por quê. E a fisiologia dá uma resposta brilhante. É a medula, de uma forma muito inteligente, tentando otimizar os recursos que tem. Faltou matéria-prima? Ok. Ela produz células menores para tentar, na medida do possível, manter a concentração de hemoglobina em cada uma delas. É uma adaptação estratégica, não um simples defeito. Agora, a gente vai falar do índice que, para mim, é o mais crucial de todos e muitas vezes o mais incompreendido. O RDW. Se a medula óssea está escondendo algum segredo, pode ter certeza que o RDW é o dedo duro que vai contar tudo pra gente. O que o RDW faz, basicamente, é medir a variação de tamanho entre as hemácias. De um jeito bem simples, ele nos diz se a linha de produção está soltando células todas padronizadas ou se está uma bagunça, cada uma de um tamanho. Por isso esse apelido, índice do caos. Quanto mais alto o RDW, maior o caos na produção. Para isso ficar bem claro, vamos imaginar uma fábrica. Uma fábrica com RDW alto é o puro caos. A matéria-prima chega de qualquer jeito, de forma irregular, e os produtos saem cada um de um tamanho, sem padrão nenhum. Agora, uma fábrica com RDW normal, essa é padronizada. Mesmo que o produto final tenha algum defeito de projeto, todos eles saem iguaizinhos. A produção é consistente. E essa analogia da fábrica nos leva direto para o ponto alto da nossa análise. Aquele duelo diagnóstico clássico que confunde tanta gente está começando. Como é que a gente diferencia uma anemia por falta de ferro de uma talassemia menor? Porque as duas, veja bem, causam microcitose. A questão central é essa. Num caso, está faltando matéria-prima, os tijolos, para construir as células. No outro, o problema está no projeto de construção, no DNA da célula, que já vem com defeito. E aí, como é que a gente descobre qual é qual só olhando para o eletrograma? Bom, a resposta não está em um único número, mas na combinação de 3 informações cruciais. O VCM acende o primeiro alerta, mostrando que as células são pequenas, mas é a contagem de hemácias e principalmente o RDW que vão matar a charada. E aqui está o pulo do gato. Na anemia por falta de ferro, a medula não tem tijolos suficientes. Ela tenta, mas não consegue produzir um bom número de células. Resultado, contagem de hemácias baixa ou no limite e a produção é totalmente caótica, o que faz o RDW ir lá para cima. Já na talassemia, o problema é genético. As células são programadas para serem pequenas. O corpo, para compensar, produz uma quantidade enorme delas. Por isso, a contagem de hemácias é alta. E como é um defeito de fábrica, padronizado, a produção é uniforme, mantendo o RDW normal. Fim do duelo. Resolvido. Ótimo. Agora vamos pegar toda essa teoria e transformar numa ferramenta prática. Um verdadeiro checklist para ser usado no dia a dia, no meio do plantão,
para trazer clareza e, principalmente, confiança na hora da análise. Então, o processo é esse, em 3 passos simples e muito poderosos. Primeiro, o básico. Olhar a hemoglobina para saber se de fato existe uma anemia. Segundo passo, a gente combina VCM e contagem de hemácias. É aqui que a nossa suspeita inicial é formada. E por último, o gran finale. A gente consulta o RDW, o nosso dedo duro, para confirmar o diagnóstico. RDW está alto? O raciocínio vai direto para a carência nutricional. RDW está normal? A gente já pensa em causa genética. Simples, lógico e extremamente eficaz. Então, da próxima vez que o eritrograma passar pela bancada, a gente precisa lembrar, ali não existem apenas números, existe uma história inteira esperando para ser lida. E a pergunta que fica é, com essa nova forma de enxergar, que outras narrativas tão importantes, que tão escondidas nos dados, a gente vai ser capaz de decifrar? A curiosidade, no fim das contas, é a nossa melhor ferramenta.